Eu tenho dito que nós temos surpreendido aí os nossos membros da nossa comunidade, porque há 2 semanas atrás sequer tínhamos um podcast, com exceção daquele que estava postado como uma mensagem no R3Dcast, no Spotify. Aquele perdido lá. Aquele perdido, como foi dito. E agora nós temos 2 episódios gravados, um apenas disponibilizado, e esse terceiro gravado com vídeo, com a presença do Feborer. Oi, Feborer. Tudo bem? Primeira vez. Boa noite. E com a presença do nosso ilustre pastor, missionário, teólogo, mestre. Tá fazendo mestrado no quê, Pedrão? Teologia e exposição bíblica. Meu Deus. Ele comprou a biblioteca Logos de R$6 mil. Sonho de qualquer teólogo. Minha esposa até agora não se conformou. É sério mesmo? Sério. R$6 mil a biblioteca Logos. Foi mais barato, né? Tipo Mas ela prega pra você, né? Ela prega, você bota o versículo ali. Esse é o segredo, então. É só comprar. Eu tava até agora fazendo curso de pregação. Era só ter comprado. Quem falou que dinheiro não compra tudo, né? Quase tudo compra. Olha, só falta... Não compra unção ainda. Profunda, assim. Profunda. Mas é isso aí. Pedrão, nosso amigo de longa data. Obrigado, Pedrão, por estar aí nos acompanhando. Então, eu tive a oportunidade essa semana de jantar com o Pedrão. Ele está sempre de férias. Inclusive, eu cito aqui, deixo aqui registrado a minha reclamação que não foram poucas as vezes nesses 8 anos de comunidade que ele veio tirar as férias em Itapema, que eu convidei ele meio que... Fiz o convite. Ele disse uma vez o convite. Ele disse que eu não formalizei o convite, mas eu formalizei o convite para pregar. Ah, tá. Tu é minha testemunha disso. Não foram poucas as vezes. Não, você não é testemunha. Não foram poucas as vezes. E essa semana ele vai participar aqui do nosso podcast e ainda nos presentear com um sermão aí que sábado vai estar com a gente. Espero que vocês estejam junto com a gente aí sábado. E é isso. Na terça-feira a gente teve a oportunidade de jantar e a gente conversou algumas coisas, alguns assuntos, e dentre eles eu gostaria aqui, talvez, de abrir aqui para a nossa roda de conversa. Um deles, citar aqui, vou ler um capítulo, alguns versículos de 1 Coríntios 5 para a gente introduzir aqui o nosso assunto, beleza? 1 Coríntios 5, verso 9, diz assim. Só um contexto, né? O apóstolo Paulo está falando aqui sobre um cara promíscuo que havia aprontado algumas na igreja de Corinto, uma cidade problemática e, por consequência, uma igreja problemática. E para essa igreja problemática, o apóstolo Paulo, então, escreve aqui a sua orientação de como a igreja deveria tratar esse camarada. Camarada é muito Silas Malafaia, né? Camarada é muito Silas Malafaia. Vamos lá, 1 Coríntios 5, verso 9. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Olha, já é um versículo polêmico. Mas ainda bem que temos a continuação. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer, pois como haveria eu de julgar os de fora? Notoriamente, o apóstolo Paulo aqui nos ensina que a igreja tem uma postura diferente para tratar pessoas de dentro da igreja e pessoas de fora. Diferente. Tipo tu que apresentou o Pedro e não me apresentou, né? Ou seja, já começamos... A gente já começa por... Você trata diferente as pessoas de dentro da igreja e de outras igrejas. Exatamente. Você trata as pessoas diferente. Não, mas é um assunto polêmico, até porque talvez uma das... Eu não sei pra ti, Pedrão, mas... Eu considero que talvez uma das tarefas mais difíceis do aconselhamento pastoral é a exortação. Tu chamar a pessoa pro lado e falar, cara, você tá errado. E aqui o apóstolo Paulo tá dizendo que a nossa postura, se a gente tem um cara que é de fora da igreja e ele tá fazendo coisa errada, a gente é neutro. E se tem um cara que tá fazendo coisa errada dentro da igreja, a gente não deve nem comer com esse cara. Forte. O que tu acha, Pedrão?
Isso mostra um princípio que a gente vê em todas as epístolas de Paulo, o evangelho de Cristo, que é nesse sentido do peso, da transformação que o evangelho ele precisa fazer na vida das pessoas que a recebem. Né? Eu sou um cara que eu gosto muito de pregar de graça, pregar sobre graça, sobre o amor de Deus. Praticamente todas as minhas mensagens elas vão para esse lado, as pessoas até brincam comigo em relação a isso, mas assim, eu não consigo falar de graça e falar do amor de Deus sem falar o que ela produz na mim. Porque a gente vive num tempo também que as pessoas às vezes elas questionam isso, né? Como eu gosto muito de falar de graça, às vezes as pessoas questionam, pô, Pedro, mas é só graça? E aí? Mas e aí o serviço? E a santidade? Cara, isso tudo é resultado da graça. Então eu continuo pregando sobre graça porque eu acredito que essa graça, esse evangelho da graça, ele precisa mudar a vida daqueles que a recebem. E aí tá a prova disso. Paulo está sendo extremamente duro com esses de dentro. Por quê? Porque esses que receberam desse evangelho, esses que estão no convívio, e usa a palavra irmãos, né? Ou seja, os irmãos, fraterno, a comunidade da fé, aqueles que congregam junto. Então eles estão ali ouvindo, eles estão ali sendo abençoados, sendo edificados, recebendo o evangelho, e para Paulo é inadmissível que esse evangelho, que essa comunidade não mude a atitude desses caras. E eles continuem sendo imorais, idólatras, avarentos, ladrões e daí por diante. Então acho que tudo parte desse princípio. Paulo ele é inconformado com a possibilidade de uma pessoa que é atingida por Cristo, que ouve a mensagem do evangelho, então que se diz ser irmão, mas não tem uma vida transformada. A graça transforma. A graça, ela nos coloca diante de um contexto de responsabilidade. E aí as pessoas às vezes confundem que a graça nos coloca dentro de um contexto de libertinagem. E dentro desse contexto de libertinagem, agora que Cristo me perdoou, eu posso fazer aquilo que eu bem entendo, viver uma vida dissoluta e responsável e tudo bem. Inclusive, talvez, eu não sei, quantos anos tá teu filhinho? 2,5. 2. Tu já contou até 3? Tipo, eu vou contar 1, vou contar 2, vou contar 3. Não, Nunca contou? Eu gosto de Mateus capítulo 18, porque Jesus, ele ensina a gente dentro da igreja a fazer mais ou menos isso aí. Porque são 2 vezes que Jesus cita a palavra igreja, Mateus 16 e Mateus 18. Na segunda vez, quando ele está falando sobre igreja, ele diz assim, olha, quando seu irmão errar, irmão, chama ele e conversa a sós. Não deu certo? Chama mais 2 pessoas. Não deu certo? Chama a igreja. Aí não deu certo? Trata como pagão e publicano. Do tipo assim, como que é o nosso comportamento com o cara que se diz irmão, que recebeu do evangelho, que a gente espera que esse cara, então, produza fruto de arrependimento, de transformação na vida dele. A gente espera que ele não erre. Mas se ele errar, a gente conversa. Se não der 1, tenta 2. Se não der 2, tenta 3. É quase que o beabá da exortação aqui, né? E ali, enfim, eu acho que não é nem Paulo, acho que Jesus também está endossando. Cara, é de dentro? É da igreja? É irmão? É da comunidade? Espera a transformação. Se não esperar a transformação, duvide da salvação. E aí? Isso é pesado, né? Pesado. Mas eu tava aqui pensando que eu acho que eu vou ser nessa conversa, eu vou ser aquela... A voz dissonante. Não, mas a pessoa o menos inteligente da mesa, então eu vou fazer as perguntas talvez mais óbvias, mas talvez isso sirva de alguma coisa. Você é o único que tá usando óculos, cara. Não, mas isso não quer dizer não, nada. quer dizer Isso tudo. não Quer dizer tudo. Quer dizer tudo. Não, mas eu fiquei pensando ali quando ele tava falando, e aí é uma pergunta mesmo, né? Porque aí tu falou sobre pregar a graça, né? Até que essa graça gere transformação. Mas e aí a pregação que começa a abandonar talvez a pregação da graça e vai para uma, tipo assim, insistir no vocês devem trabalhar ou vocês devem... Essa pregação do vocês devem, aplicada a qualquer coisa, isso, na tua visão, seria fruto do quê, né? Tipo assim, seria fruto de uma não conversão de quem tá pregando, de uma falta de fé? O que tu acha que pode produzir isso? Porque eu acho interessante a gente pregar a sua graça, mas muitas vezes a gente fica, talvez, né... Não a gente, mas o pastor ou quem tá liderando algum grupo pequeno, enfim, fica meio que... ansioso para que aquelas pessoas saiam daquele estado inicial e comecem a produzir frutos da graça, mas se isso não produz e a gente começa, né, isso seria fruto do que, tu acha, né? Então, eu não acho que tem a ver com não conversão, eu acho que é um grande equívoco, porque na verdade eu já fiz muito isso. Eu já fiz muito isso e eu era convertido, inclusive eu conhecia da graça, eu sempre fui apaixonado por isso, mas eu tentava, no fundo, eu era líder de adolescentes na época, inclusive. Nossa. E assim, eu me cansei de... Não, a gente acabou de fazer um sem tabu com adolescentes. Ah, é?
Perguntas Foi e incrível. respostas. Perguntas e respostas. Não, mas continua, desculpa. Eles saíram com mais dúvida normalmente. Pior, né? muito pior, com certeza. Tu pode ter certeza. Mas assim, eu cansei de chegar neles e o tempo todo falando, cara, não faz isso, muda isso, faz isso. E eu era bem intencionado naquilo, eu não acho que eu estava errado, mas eu estava tentando encontrar uma força neles que não existia neles. Então, eu vou dar um exemplo, meu filho. O meu filho, eu aprendi a lidar com ele nesse sentido. Eu não falo pro meu filho que ele é um bom menino quando ele faz o que eu mando ele fazer. Mas eu coloco na cabeça dele o tempo todo, na nossa conversa, que ele é um bom menino. Que ele é um bom menino. E aí, quando ele não faz o que deveria fazer, eu vou falar o quê? Ó, isso não condiz com aquilo que você é. Então, por muito tempo, eu também tentava controlar. Cara, faz isso, tem que fazer isso, não sei o quê. E eu acho que isso não tá errado. Mas é uma questão de identidade. Eu achava que eles poderiam mudar por conta própria. Que eles seriam capazes de mudar por decisão deles. E não é, cara. Ah, mas legal. Isso que tu tá dizendo, talvez, abre até um adeno diante desse contexto de exigência e de cobrança, de rigidez. E esse momento que talvez a pessoa se converte, o apóstolo Paulo também, se eu não me engano, aos Coríntios, fala que ele apresentou o evangelho de como se alguém estivesse apresentando ao bebê, com um alimento materno. Talvez partindo do princípio que o início da transformação a gente não precisa ser tão rígido, que é o que tu está dizendo. Está dizendo que talvez a pessoa, ou o adolescente, ou teu filho, ele foi exposto ao evangelho, de fato recebeu algo, só que há uma progressão e há um tempo, talvez, no qual a gente deva ser mais rígido e fazer essa cobrança nesse nível aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. Até porque, talvez, o que o apóstolo Paulo... A gente não sabe exatamente o contexto, né? A gente não estava lá para dizer exatamente o que aconteceu. Mas, muito provavelmente, essas pessoas já estavam alertando um camarada, de novo ali, que estava tendo essa atitude condenável. Então, complementando, assim, fazendo uma pergunta. Tu acha que em determinados momentos, ou talvez no início da conversão, a gente deve pegar mais leve? Seria isso? Eu não falo nem sobre pegar mais leve. Eu acho que assim, eu acho que muitas pessoas, muitos cristãos que estão na nossa comunidade, que estão congregando com a gente, primeiramente eles não entenderam a graça ainda. Eles não entenderam o que é a graça, eles não entenderam o poder do evangelho que transforma a vida deles. E às vezes eles estão tentando por eles próprios. Eles estão tentando ser bom pela capacidade deles de ser bom. E tá aí, a Bíblia é um baita exemplo de que o homem não é bom. O Antigo Testamento todo a gente vê o homem de alguma forma tentando chegar até Deus, tentando obedecer, tentando guardar a lei e nunca conseguindo. Então assim, eu acho que, claro, isso principalmente no começo da fé, de trazer essa revelação, de trazer esse entendimento do que é o Evangelho, do que é a graça de Deus. Qual é o Evangelho? Todos nós, o que o Evangelho diz? Como é que o Evangelho salva? A partir do entendimento que todos nós somos pecadores, somos falhos, não tem nada que presta diante de mim. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 3, né? Todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. E aí Paulo acaba com a gente. Paulo faz uma coletânea dos piores versículos do Antigo Testamento sobre a gente. E aí no versículo 21 ele diz assim, mas graças a Deus... E aí ele começa falando da nova aliança por meio de Cristo. Por meio de Cristo, todos foram justificados pelo sangue de Cristo. Então, assim, esse é o evangelho, de que nós somos pecadores, somos falhos, somos errantes, mas a graça de Deus nos resgata, nos salva, nos tira dessa imundície. Então, eu acho que sim, primeiramente a gente precisa ensinar isso, principalmente para os novos na fé, mas até os mais antigos na fé. Pessoas que de alguma forma às vezes estão tomando decisões erradas, fazendo escolhas erradas na sua vida, pecando, a gente precisa trazer isso na mente, que aquilo que eles estão fazendo não condiz com aquilo que eles são. Que hoje você é um filho de Deus, e não condiz com ser um filho de Deus ser uma pessoa avarenta, ser um ladrão. Então eu acho que a chave não é meramente a atitude, o erro, mas é a identidade. As pessoas entenderem quem elas são em Cristo. Se elas são justas, porque Paulo diz que nós somos justos, que nós somos justificados por meio de Cristo, agora eu entendo que eu tenho que viver como justo. Então eu não sou justo por causa das minhas decisões, dos meus acertos, mas a partir da justiça que eu recebo de Jesus, agora eu preciso viver como tal. Então onde eu preciso mudar? E daí por diante. Né? Porque talvez, cara, é brilhante o que tu disse, porque talvez o maior conceito da graça não é que Cristo não leva mais em consideração o nosso pecado. Ou Deus não leva mais em consideração o nosso pecado. O maior conceito da graça é que por meio da lei do Espírito de vida, eu fui liberto da lei do pecado e da morte. Então, por meio da graça,
por meio, aquilo que Deus falou até por intermédio do profeta, eu vou escrever a minha lei no coração deles. E aí, por meio do Espírito, e somente eu sou levado a uma obediência aos preceitos de Deus, porque não se trata de algo de fora para dentro, mas algo que acontece pelo Espírito, de dentro para fora. E aí o que resulta realmente em atos de transformação, em fruto de transformação. Cara, sei lá, eu acho fascinante a gente falar sobre isso, sobre graça, só que a gente acaba tendo que sempre ter sabedoria para saber lidar com essas questões, principalmente dentro de comunidade, onde a gente lida o tempo inteiro com pessoas sendo referências, pessoas tomando algumas atitudes, outras pessoas se espelhando naquela pessoa, e todo mundo às vezes está exposto à graça, só que às vezes em degraus diferentes. E essa responsabilidade para com os demais irmãos, principalmente os bebês na fé, é o que talvez levam tantos líderes a serem muito rígidos. Como, por exemplo, experiências que muitas pessoas já vieram conversar. Eu era de uma comunidade e tal, e eu tive uma experiência péssima, porque o cara era muito incisivo, muito pontual, era muita cobrança, e aquilo era ruim. E aí eles olham pra gente e falam, mas eu gosto da Igreja da Graça. Como se estivesse falando que a gente... pode tudo. Aqui pode tudo. Liberado. Aqui é liberado. Porque tem fundo preto, então aqui pode tudo. E, na realidade, é um dilema que a gente enfrenta, porque a gente não quer passar essa ideia de que a gente é uma igreja que pode tudo. Então, a gente entende que a graça leva a certo ponto, talvez, para ser revelada em atos na vida das pessoas, por assim dizer. Porém, ainda que isso aconteça de forma imediata ou não, que pode ser diferente para cada um, que a gente sabe que o processo é diferente para cada um, há uma comunidade e há uma postura por parte dos líderes para ensinar essa comunidade, e eu vejo a galera sempre numa zona assim muito cinzenta, sabe? Tipo assim, ou a gente vê os líderes sendo agressivos demais, ríspidos demais, rígidos demais, ou a gente vê os caras do Evangelho da Graça, da Igreja do Fundo Preto, que pode tudo e tal. Cara, é complicado. Eu não sei se tu sofre com isso aí. Tem uma coisa que, sei lá, na igreja entrou isso, né? Por exemplo, se eu tenho uma função que eu exerço em cima do palco, eu tenho uma cobrança diferente de quem não exerce uma função em cima do palco. Por exemplo, eu faço parte da comunicação. Eu tenho menos responsabilidade com o pecado do que um cara que toca no louvor. Sim. Entendeu? E é uma coisa que tipo, a gente fica pensando, pô, mas não tem essa, é um corpo. É um corpo, né? É que daí a gente... mas o cara tá aparecendo lá, ele tá sendo o rosto da igreja em cima do palco, né? Tem esse tabu também, tipo assim, o meu pecado é diferente do teu porque eu exerço uma função diferente de você. Tipo... É estética, né? Na realidade, a gente, às vezes, a nossa iniciativa de exortar alguém não tá tão somente preocupado com o coração, mas muito com a estética. Porque é o que Jesus fala para os fariseus: vocês são como sepulcros caiados, estão preocupados com que todo mundo tenha aparência de santidade, mas na realidade vocês não estão preocupados, vocês estão preocupados em ter um rótulo de uma comunidade santa. Enquanto na realidade está todo mundo ardendo no desejo. Meio complicado isso aí, tu não acha? Eu acho que assim, até dentro do que você estava falando... Massa que tu falou. Eu acho que a gente vive no Brasil hoje um evangelho muito parcial. As pessoas, elas querem pegar partes do evangelho e se dizer proprietário dela, sabe? Aqueles que são mais legalistas, que cobram mais exortação, mais mudança. Ao mesmo tempo, aqueles paz e amor, tudo graça, e daí por diante. Evangelho hippie. Naturalista. Naturalista. Mas a gente tem que trabalhar em cima de um evangelho que é completo. Sim. O mesmo Paulo que fala de graça, o mesmo Paulo fala que nós somos justos, é o Paulo aqui que tá pegando pesado nesse texto com os que são de dentro. E ele tá falando que existem pessoas de dentro que são assim, senão ele não escreveria isso. E não deve nem se associar com esses caras. Não deve nem se associar. Ou seja, é um evangelho que é completo, é um evangelho que salva independente a salvação não é mérito, não depende das minhas ações, é apenas pela fé. Sim, é um evangelho que salva de forma gratuita. Mas, como Spurgeon disse, a graça que não transforma, não salva. Ou seja, a graça que salva, ela te transforma. Então, eu acho que a gente pega muito partes do evangelho, se diz proprietário delas, mas o evangelho é completo. O mesmo evangelho que salva pela graça é o evangelho que exige, é o evangelho que te capacita, que te empodera a ter uma mudança de vida. E aqui Paulo está sendo estúpido praticamente com esse direto, né? Grosso aqui. Se Paulo lidera R3D, ninguém ficava. Ô Pedro, mas por exemplo, essa questão de ser membro e se tornar um cristão na fé, ela é um tempo abstrato. A gente não sabe o que cobrar de cada pessoa. Como é que a gente consegue separar a cobrança
desses novos na fé? Em que momento eu consigo realmente usar essa teologia de Paulo? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Cara, eu acho que 3 meses de validade. Se converteu, 3 meses não mudou. Senão cai fora. Porque assim, ó, na igreja tá cheio de pessoas que estão há anos e a gente ainda não parece que a gente pode cobrar ainda, porque mas a pessoa se converteu muito ainda. Não, e também tem pessoas que estão há pouco tempo que a gente fala, cara, mas tá na hora de aprender já. Não, parece tá que... na hora Não, de... e é perfeito que tu fala, porque assim, se tu não cobra em determinado momento, acontece alguns desdobramentos por falta dessa cobrança, e se tu cobra demais, também às vezes tu espreme tanto que mata o cara. Então, tipo, o momento de começar ou o momento até de parar de cobrar pra não deixar o peão morto lá no chão, né? Mas eu acho que assim, que a gente não pode aterrorizar muito a questão da cobrança. Eu acho que cobrar, tanto no início, no meio ou no fim da vida do cara, de 50 anos de igreja, é uma prova de amor. Porque, na verdade, a cobrança de Deus por nós é uma prova de amor. Deus, ele condena porque ele ama. Ele tanto ama aquele que está vivendo, que está, de alguma forma, errando. Aquele texto que você citou, por exemplo, na nossa conversa, é de Paulo, entrega a Satanás. Qual é a expectativa daquilo? Entrega a Satanás. Quem sabe assim, ele não se arrepende e ele seja salvo. Filho pródigo, né? Exatamente. Então qual é a intenção? Cara, entrega a Satanás, pô, texto pesado, porque Paulo tá mandando isso. Mas no fundo tem uma intenção de amor, para que ele seja, quem sabe, fora da comunidade, fora ali da congregação, da comunidade de fé. Da igreja. Exatamente. Quem sabe ele não pense bem o que ele tá fazendo e ele seja salvo. Cara, isso é muito legal. Muito, porque lá na escuridão do remorso, do arrependimento, talvez vai ser lá naquele momento que Deus vai acender a luz, ele vai tomar a lucidez. Essa palavra, o amor, ela é muito importante, perfeita nesse ponto, porque dosagem. A gente cai em líderes, como tu tá falando agora há pouco, né? Que os caras gostam de cobrar por querer realmente estar acima. Por querer mostrar que manda, que tem que obedecer ele e tal. Só que quando você fala no amor, cara, eu quero que você entenda o amor de Cristo, que eu quero que você seja bem, não que você fique vendo, né? Eu acho fabuloso, fascinante tu tocar no amor. Até porque o apóstolo o apóstolo João vai falar sobre o aperfeiçoamento no amor. Sobre ser aperfeiçoado no amor. Cara, isso eu acho que é o que define, talvez é a régua, ou talvez o guia que vai nos nortear exatamente em que momento eu devo flexibilizar, em que momento eu devo ser mais rígido, em que momento eu devo chamar para o canto, que momento eu preciso expor ele com mais algumas 2 ou 3 pessoas. Qual é o momento? Qual é o feeling? Cara, é o amor. É o espírito. Eu tenho uma dúvida, porque, tipo assim, eu tô tentando pensar numa parte prática aqui, eu fiquei com uma dúvida em relação a... Porque tu falou lá no início, né, que a graça não é uma coisa que as minhas ações vão ser suficientes para talvez produzir a graça em mim, mas ao mesmo tempo a gente tá falando aqui de cobrança, né? E aí cobrança, quando tu vai cobrar alguém, normalmente tu põe em pontos de tipo assim, eu preciso que você melhore aqui. Como que funciona essa cobrança, sendo que eu vou cobrar o cara em cima de atitudes, talvez que ele tá tendo, mas dessas atitudes, se ele não necessariamente ele mudando isso vai fazer com que ele melhore em relação ao aprofundamento da fé dele, né? Do relacionamento dele com Deus. Eu acho que deve dar uma confusão na cabeça de um pastor. Eu não posso falar pra ele que ele tem que só simplesmente mudar, porque só simplesmente mudar não vai produzir nele a mudança, mas eu preciso também chegar pra ele e falar, cara, talvez isso não seja, né? Como isso funciona na cabeça de quem tá pastoreando, né? Uma igreja. Eu acho que assim, acho que a gente tem que cobrar, a gente tem que apontar o erro, sem sombra de dúvida. Isso é uma prova de amor. Né? Seria muito mais fácil não apontar erro, seria muito mais fácil não exortar, igual o Thiago diz. Acho que uma das tarefas mais difíceis no ministério pastoral é exatamente a exortação. Só que o meu filho, por que eu exorto tanto ele? Porque eu amo ele e eu quero ver ele bem. Mas não um apontamento vago, não um apontamento que tipo assim, cara, você tem que mudar porque você consegue, porque você tem que mudar. Não, mas é porque... coach. Exatamente. Diz comigo, eu posso. Olha no espelho. Eu tive um professor nos Estados Unidos que tinha que ficar olhando no espelho e ele falava isso, tem que ficar afirmando, você pode. Uma hora empodera e vai. Mas assim, por mais que seja engraçado isso, é extremamente humanista e prático. A gente está esperando que as pessoas mudem ou sejam melhores por conta própria. Então eu tenho que cobrar, porque eu amo aquela pessoa, eu quero ver aquela pessoa bem, eu quero ver aquela pessoa refletindo
curtindo Jesus, porque é o melhor. O melhor que a gente pode viver nessa terra é ser igual a Jesus. É crescer nessa proximidade, nessa relação. A gente não faz isso para ser salvo, mas a gente faz isso porque é prazeroso. Só que eu cobro trazendo a convicção do que aquela pessoa é em Jesus Cristo, que a força que ela precisa para vencer aquilo não está nela própria, não está no homem interior dela, mas está na revelação do Evangelho, está nas Escrituras, está no poder de Deus. Né? Então, para mim o equilíbrio é esse. É você ter que cobrar, e eu acho que, inclusive eu acho que as pessoas estão pedindo por isso. Às vezes a gente quer ser muito pacífico, não pega pesado. Mas, cara, as pessoas estão pedindo ser cobradas. Eu como pastor, eu sinto a necessidade de ser cobrado. Várias vezes eu chego na sala do meu chefe, quando ele tem um tempinho, ele é muito ocupado, mas às vezes eu sento lá na sala dele, do meu pastor, e eu peço para ele, pastor, me fala onde eu tô errando. Porque às vezes eu não tô vendo. Às vezes não é nem questão de pecado, às vezes é questão de negligência, de decisões erradas. Então as pessoas estão precisando disso. E eu acho que sim, é o nosso papel trazer essa cobrança, mas sempre debaixo da revelação da graça de Deus, do amor. Carinho. Verdade. Legal. Posso fazer uma pergunta pro Pedro? Claro, vamos lá. É uma pergunta polêmica. Opa! Boa. É porque, polêmicas. é porque eu sei que você morou um tempo fora, nos Estados Unidos, e a impressão que eu tenho... eu já visitei também. E a impressão que eu tenho é que as igrejas lá, elas têm um problema muito grande em pregar sobre o pecado. E eu tenho a impressão, posso estar errado, é uma impressão generalizada, não querendo também falar mal dos Estados Unidos. Até porque eu gosto dos Estados Unidos. Orlando é legal. Quero que o meu visto seja renovado. Embaixada Americana do Brasil, não. Consulado, por favor, tá? Eu gosto muito do Mickey. Acho que o Mickey convertido é muito legal. Nessa hora, o cara tá falando português, um monte de coisa, a legenda em inglês. Um monte de, tipo, nada muito legal, adoro aquele país, né? E aí, a impressão que eu tenho é que lá é um pouco mais liberal do que aqui. Qual que é a tua impressão, você que morou lá um tempo e inclusive estudou lá, né? Estudei assim numa igreja que assim, alguns professores eles eram bem assim para esse lado que é o que a gente chama na teologia de livre graça. Livre graça. Hipergraça também. E aqui no Brasil veio a hipergraça, que é praticamente tudo veio da mesma coisa. E assim, sim, isso em grande parte, eu não falo todos, não estou falando de todos os meus professores, até porque eles podem me ouvir aí. Vai estar em inglês, Eu adoro os professores. Hey teacher, sorry about that. Não, mas eles falam português, meus professores eram brasileiros, a maioria. Então. Mas assim... então assim, eu aprendi muito, fui muito edificado. Foi um tempo especial, foi um tempo, cara... Todo mundo sabe que foi um marco na minha vida. Nova York, né? Manhattan. Não era Nova York, mas era New Jersey ali, meia hora de Nova York. Marco, cara. Times Square. Cara, o Brooklyn é sensacional. As fotos que eu tirei. Nunca comi um hambúrguer tão bom quanto Five Guys. Pior que eu nunca comi no Five Guys, cara. Era muito caro. Eu morava lá, não tinha dinheiro pra isso. Nem Shake? Não, que nem sei o que é isso. Não, também não. Era muito caro, eu não ia. Não. O hambúrguer era de $1. Mas nunca teve aquelas experiências do missionário que tá com vontade de comer Shake Shack, ia vir alguém, tá aqui um Shake Shack pra você. Deus nunca proveu isso. Eu não sei se eu não orei por isso, às vezes eu não orei. Às vezes tava voltando uma hipergraça. Eu sei que o filho do Luciano Subirá teve uma dessa. O cara foi no Starbucks e tal, pagou o café. Filho de Subirá, né? Até eu pagava, né? Subirá, vem aqui. Eu pagava o Fábio Gasper. Eu pagava e não comia, Não dizendo que a gente não acredita nisso, pelo amor de Deus. Não, sim. Mas assim, isso não apenas os Estados Unidos é um dos berços hoje disso, e está entrando no Brasil muito forte também, que é o que a gente conhece no Brasil como a hipergraça. Né? Tem muitos grandes teólogos que defendem a livre graça nos Estados Unidos e que traz essa concepção de amor, de graça, mas não necessariamente ela muda a sua vida. Então tem muitos pontos ali dentro da hipergraça, da livre graça, hipergraça. Alguns acreditam que você ser salvo não necessariamente você precisa ser submisso ao Senhor. Então eles dividem meio que o senhorio, ele separa o senhorio de Cristo. O que é o senhorio? É a questão de Cristo ser o meu Senhor, estar acima de todas as coisas, eu me submeter minhas vontades a ele. Mas você pode ser salvo e não viver debaixo desse senhorio. Entendeu? Então, é meio que você parcializa ali, você divide o evangelho.
Aquele que perseverar até o fim vai ser salvo, eles riscaram da Bíblia. Riscaram um monte de coisa. Um monte de coisa. Um monte de não coisa. resiste a Romanos ali, essa teologia. Então, assim, tem até um livro muito legal do Gruden falando a respeito disso, repudiando, né, refutando a livre graça. Então, isso é muito forte no Brasil, isso também. Então, você entra numa concepção, por exemplo, que a igreja, que o evangelho, que as escrituras, elas precisam se adequar à cultura do mundo, aquilo que está acontecendo. A Bíblia precisa ser atualizada. Exatamente, parte tudo meio do mesmo princípio, tá tudo muito encaixado uma coisa na outra. Acidez. Não, eu só tô falando. Você foi bem direto. Você foi muito direto. Você foi muito ácido Não agora. precisava nem falar o nome. Não, pois é. Perdemos até agora o rebolado aqui. É uma pessoa, por exemplo, que eu gostava muito de ouvir. Que eu gostava você não muito, gosta aprendi mais? muito. Cara, não, gosto. Tô brincando. É que eu tô me Pode culpando a criticar ouvir quem outras quiser. pessoas. Mas isso é muito fruto dessa livre graça, né? Dessa pessoa especificamente do liberalismo teológico. Que, cara, parte tudo da mesma porcaria. Todos vão ser salvos. O universalismo também tá ali. Também tá ali. Tá no ali, pinguinho, tá perto, né? entendeu? Tá ali. É o liberalismo que vem a livre graça, a hipergraça, e aí alguns ainda conseguem acreditar ainda no universalismo. Eu acho que também é uma necessidade, ou pelo menos é uma visão que eu tenho, né? De tentar harmonizar o evangelho com a cultura atual e fazer com que o evangelho sirva a cultura e não o evangelho seja talvez um ponto aí de molde para a cultura, né? Um ponto de validação do que a gente vai viver ou não sei, mas eu tenho essa impressão também. Pra mim me parece o evangelho isso. não precisa se adaptar, é o mundo que precisa se Isso, adaptar exatamente. à premissa, à realidade do evangelho, aos princípios apresentados Sim. pelo evangelho. A gente pode adaptar a comunicação do evangelho. É o que a gente está fazendo aqui. Tá fazendo um podcast, é uma adaptação. Paulo não fez isso. Imagina Paulo com Pedro aqui fazer um muito podcast. massa, é da briga, né? Tá vendo aquele cara lá da igreja? Entrega pra Satanás. Mas a gente adapta ainda a comunicação do evangelho, no sentido da tecnologia e daí por diante. Mas o evangelho, os princípios, eles não são reféns da cultura. É ao contrário. Ele transforma a cultura. A gente precisa ir lá nas tribos indígenas e não o cristão se adequar ou então aceitar o fato de crianças serem mortas, vivas. Mas ao contrário, o evangelho entra ali e com o tempo, sem sombra de dúvida, ele tem que trazer uma transformação naquela cultura maligna, né? E já que você deu essa assistência, a gente pode até, indo para a parte final já do nosso podcast, agora a gente poderia até colocar aquele efeitinho né, da galera tristinha, porque vai encerrar o nosso podcast, mas caminhando aqui, trilhando para a parte final do nosso podcast, eu me lembro de uma vez que eu estava ministrando uma escola missionária, inclusive, lá no Rio Grande do Sul, de um amigo meu, e eu estava falando um pouco sobre essa perspectiva de reino, geopolítica, geográfica, de manifestação concreta do reino de Deus. E quando eu falei sobre a manifestação concreta do reino de Deus, que, segundo Jesus em Mateus capítulo 24, as coisas vão só piorar, e que porque as coisas vão piorar, a gente precisa ter a esperança de que Cristo vai voltar e vai consolidar o seu reino, o cara entrou num desespero. Porque quando eu falei que as coisas vão piorar e que no final das contas a gente vai melhorar até certo ponto, mas que o evangelho apresentar para as pessoas uma esperança de um futuro melhor, de uma vida melhor, de uma outra era que está por vir, o cara falou, não, mas então a gente não vai lutar para mudar o mundo? Eu falei, não vai lutar para mudar o mundo. Aliás, o mundo a gente não vai mudar porque o mundo, segundo as escrituras, só vai piorar. Pior, o mundo tem um camarada que é príncipe desse lugar aí, que é dono desse mundo, que é o príncipe, o rei desse mundo, e que o Apocalipse, como a gente estava dizendo, ele traz a extraordinária verdade de que um dia vai tocar uma trombeta e o reino do mundo vai voltar a ser do Senhor e do Cristo dele. Então, essa talvez seja a grande mensagem do evangelho. E aí você entra, né? A gente entra aqui talvez na parte final, que é como tratar aqueles que são de fora da igreja. Como tratar, como que a gente vai se comportar, por exemplo, com aqueles que estão no mundo e a gente sabe que esse mundo vai ser destruído. Como que a gente vai apresentar o evangelho, a gente vai cobrar ou a gente não vai cobrar. Como que a gente vai, por exemplo, relacionado à nossa postura com tantos conflitos e com tantos problemas que existem no mundo, como que a igreja se apresenta com a solução? Por exemplo, resumindo, a igreja, ela vai solucionar todos os problemas que tem no mundo? Sim ou não? A gente sabe que não. Se ela não vai solucionar todos os problemas que tem no mundo, como que ela vai se comportar? Como que ela vai levar esperança? Quais os problemas que ela vai se propor a resolver? E quais os problemas que ela vai saber que ela não vai dar conta? Porque
tem outras contingências que estão além das possibilidades da igreja. Cara, esse é um grande mistério também. Eu acho que assim, esse texto é muito propício aqui que você colocou de Coríntios, porque eu acho que a gente como igreja, como liderança, a gente está vivendo o inverso de Paulo. Paulo disse para pegar pesado com o de dentro e aliviar com o de fora, deixa Deus tratar o de fora. E a gente está gastando muito tempo com o de fora, no sentido não de evangelizar. Se fosse evangelizar, beleza. Mas no sentido de querer mudar o seu evangelho. Eles não têm evangelho. Eu vou dar um exemplo bem fútil. Will Smith, aquele tapa que ele deu na cara. Foi o Will Smith, né? O tapa que ele deu na cara, o que eu vi de crente postando aquilo, falar, Jesus não faria isso. Cara, eu ficava vendo o Instagram e as pessoas comentando, não, Jesus não daria um tapa na cara do outro só porque ele zombou. Mas Paulo daria. Mas, cara, aí eu fui, será que o Will Smith é crente? Eu tô viajando na maionese? O cara não é crente, o cara nasceu, teve uma infância na igreja, acho que a mãe era, mas, cara, ele, os filhos, todos eles, tu vê que os filhos são bem militantes, inclusive, de ideologias e tal. Cara, o cara não é cristão e você tá querendo uma atitude de cristão do cara. Você tá querendo que ele seja igual a Jesus. Então, assim, a gente tá gastando muito tempo e repreendeu de fora. A gente comentou sobre aquele comercial do Natura que explodiu uns anos atrás, né? Homossexual, promovendo a ideologia, daí podia dizer, cara, Jesus já falou que isso ia acontecer. Você tá esperando piorar. o quê? Vai piorar. É só novidade. Vai ser ruim. Teve uma irmã da igreja que me questionou a respeito disso, que eu não postei nada, e ela me acompanha, ela quer que eu veja minhas opiniões no negócio, né? E, cara, eu me sinto no direito de muitas vezes não ter opinião. Às vezes a gente é escravo de ter opinião. Não, eu tenho que manifestar. Cara, às vezes eu não tenho. E aí ela me questionou a respeito disso, eu falei, pra mim isso não é novidade. Os caras defendendo, vocês estão... o McDonald's, acho que o Burger King, sei lá, né? Não sei se pode falar o nome das empresas aqui. Pode. Agora já vou. Mas, ideologia, cara, o hambúrguer dos caras é gostoso, eu vou continuar comendo, e pra mim isso não é novidade. Isso tá nas escrituras já, não é novidade. Então é igual você falou. A postura do apóstolo Paulo é... Cara, com essas pessoas de dentro, vocês não devem nem comer. Mas eu não tô me referindo com os de fora, porque os de fora vão continuar sendo pecador. O Will Smith vai continuar dando tapa na cara do cara, a Natura vai continuar fazendo o comercial com apologia à homossexualidade, o Burger King vai continuar fazendo seus comerciais, as coisas ruins vão continuar acontecendo. E a igreja vai se comportar de que forma perante isso? Normal, neutra, de forma nenhuma. É interessante pensar isso, porque parece que esse movimento forma muito mais um monte de pessoas mornas, pessoas de fora que não vão reconhecer o verdadeiro evangelho, pessoas de dentro que também não vão conhecer o verdadeiro evangelho, e aí no final, se a igreja fosse viver nesse modo de operação, ninguém ia ser salvo, né? Parece viver uma vida inteira sem conseguir nada, né? Sem alcançar o objetivo nenhum, assim. Exatamente. Aí isso daí joga a gente pra essa polarização que acontece no dia de hoje. O cristão tem que ser de direita, imagina, o cristão. É como se, cara, esses dias, com todo respeito a Santa Catarina, mas é uma idolatria aqui, a ideologias que é absurda. Esses dias eu tava indo pra Brusque lá, tava lá. Esquerda, ladrão, corrupta, não sei o quê. Direita, honesta. Justo, pô, que direita é essa? Cara, eu vi aquilo, eu sou de direita, tá? Você me chama de esquerdista, eu sou de direita. Economicamente eu penso de direita, daí podia... Mas, pô, falar direita honesta... tá brincadeira, cara. Os caras estão roubando dinheiro pra caramba, direita e esquerda, o Brasil todo. Mas a gente é polarizado por isso, porque a gente tá tão desapegado ao reino dos céus e tão apegado ao reino dessa terra, que a gente quer mudar esse mundo através da política, por exemplo. E não vai mudar, que vai piorar. Exatamente. Mas é uma loucura isso, porque eu acho que o grande erro de grandes líderes aí da nossa geração, ou talvez, não vamos colocar geração, mas vamos colocar desses últimos 2 anos, é ter um envolvimento absurdo e patético com a política. Que por vezes vai se distanciando da verdade do evangelho, do amor do evangelho, de alguns princípios do evangelho, e ele vai se distanciando, vai se envolvendo nessas pautas. Cara, eu não sei. Vou te falar que... A maioria. A maioria. Hoje, a maioria da igreja hoje, eles estão no discurso político de direita e brigando por isso. Tipo, né, congresso, coisas. E o pior não é isso. O pior é que os caras, se você decidir não se posicionar, tá em cima do muro. Tá à esquerda. Tá à esquerda. Ou tu tá errado, porque cristão tem que ir pra luta, cristão tem que lutar, cristão tem que fazer desse mundo um lugar melhor. Aí você fala, não, então Jesus estava errado. Então a gente tem que lutar
fazer com que Roma seja melhor, a gente tem que lutar para que as coisas mudem. E não é essa a postura de Jesus. Meu reino é invisível. É de novo... É invisível, vem de novo- modo invisível. É de novo o povo esperando aquele Jesus que ia massacrar o império, ia prevalecer fisicamente Resgatar sobre... o reino de Davi. É o povo querendo aquele Jesus Triunfar. e vindo um Jesus completamente diferente, né? É o que a gente espera. Mas não é o que aconteceu e a gente está aguardando. Jesus veio para a manifestação dos filhos de Deus, para a conversão, para derramar o Espírito, é Ele quem batiza com o Espírito Santo, mas veio nos dar aqui uma pitada de esperança e falar, aguardem mais um pouco, ainda tem os últimos dias. Nos últimos dias vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, o apóstolo Paulo fala um monte sobre as questões que vão acontecer nos últimos dias, mas calma, Apocalipse é essa mensagem de esperança, como você tinha me dito no jantar. Calma que não acabou. Não vai melhorar, deixa César lá, deixa os governos ali, vai pregando o evangelho, vai apresentando o evangelho e o Espírito para as pessoas, mas calma que vai acontecer uma coisa revolucionária e eu vou voltar, a gente vai ter um encontro nas nuvens e aí vai ser diferente, mas aqui não faz sentido. E o que eles estavam passando na época, os leitores originais das escrituras, é muito, muito diferente muito pior do que a gente estava passando. Os leitores de Apocalipse, por exemplo, eles estavam sendo perseguidos pela fé deles. E aí você vê Jesus não tomando um partido político, não condenando diretamente os imperadores da época, mas assim, falando para a igreja, ó, eu tô aqui. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu sou acima deles, eu estou acima deles. Um dia as coisas vão melhorar. Eu estou com vocês. Porque ali na 9ª década, que foi escrito Apocalipse, um monte de cristão ali já estava achando que Jesus não ressuscitou, não vai ressuscitar. Acho que o que meus pais falaram, ele estava equivocado. Jesus morreu mesmo. Vou desistir disso, vou adorar o imperador, porque eles eram obrigados a declarar César como imperador. E os imperadores estavam matando eles. Eles morriam por essa causa. Todos os apóstolos morreram. Aí, na década, eles recebem a carta do último apóstolo vivo, que está lá exilado político na ilha de Patmos, dizendo, Jesus tem uma mensagem para vocês. Em outras palavras, ele está dizendo, Jesus está vivo e tem uma mensagem. E é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de que, ó, eu estou com vocês, eu tô no meio de vocês. É interessante que no capítulo 1, a primeira visão que João tem de Jesus, ele vê Jesus no meio dos candelabros. Mas o que é o candelabro? No versículo 20 ele diz que o candelabro são as 7 igrejas. 7 completude, todas as igrejas. Jesus no meio da igreja, ou seja, Jesus está no meio de vocês. E até entra nesse ponto que a gente começou esse podcast. Porque no capítulo 2, quando ele escreve a primeira carta à igreja de Éfeso, todas as igrejas que ele escreve, ele cita um aspecto da visão do capítulo 1. E para a igreja de Éfeso ele fala assim, o Jesus, aquele que está no meio dos candelabros e anda entre os candelabros. Ou seja, ele não está apenas entre vocês, ele anda no meio de vocês. E ali a gente tem a concepção do que de andar. Ele está no nosso meio significa que ele cuida de nós, que ele nos protege, que ele zela no meio da perseguição. Mas andar significa que ele está olhando as nossas obras, ele está olhando o que a gente está fazendo. E é exatamente o contexto das cartas. Porque o que são as cartas do Apocalipse, as 7 cartas para as 7 igrejas? É Jesus dizendo onde eles estão certo e onde eles estão errado. O que Jesus está fazendo? Jesus está na igreja protegendo, zelando, mas também vendo, analisando, olhando nossas obras. Cara, é tão perfeito isso, porque... inclusive para 7 igrejas, a conclusão para cada carta ali direcionada a cada igreja é um estímulo à perseverança. Ao vencedor, isso. Eu vou dar o direito. Por quê? Porque vai ter que persistir, vai ter que perseverar, vai passar por muito sofrimento, vai passar por muita coisa. Mas quem vencer tem uma recompensa. Exatamente. E eu acho isso fascinante, cara. Quando a gente lê essas cartas que vai apontando os erros, os acertos, e aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja, porque é o Espírito que vai guiando a igreja, vai direcionando, vai se preocupando com a conduta da igreja. Vocês estão errando nisso, eu tenho a favor de vocês isso, tenho contra vocês isso. Vão mudando, vão se adaptando e se persistir, se perseverar, vai ganhar um prêmio. Exatamente. E é o que o Paulo está fazendo aqui na igreja de Corinto. Olhe para aqueles que estão aí dentro de vocês, analisem as obras, exorte, tire esses caras aí do meio de vocês. É o que Jesus está fazendo. Então, acho que a carta de Apocalipse ela nos traz essa ideia num momento tão caótico de governo, de autoridade daquela época, muito pior que o nosso. Muito pior que o nosso. Jesus está dizendo, eu estou com vocês. Massa. Esses dias vão passar. Olha para frente. E aí cada uma das palavras, o final, é uma promessa de Apocalipse capítulo 21. Ao que vencer eu darei de comer da árvore da vida. Animal. É isso aí. Eu acho que
Encerramos. Encerramos o nosso podcast. Ótimo. Ótimo. Pedrão, cara, sem palavras para poder expressar a nossa gratidão de ter você aqui hoje e sábado. Esperamos que você venha sábado. Não, tá certo. Claro que eu... Por favor. Senão esse Podia podcast nem achar. vai ao ar. Vai estar o link no card da palavra do Pedro. Sábado. Exatamente, Legal. exatamente. E Deus abençoe e continue te dando muita lucidez, graça, sabedoria. É notório, é perceptível o agir do Espírito Santo na tua vida. Eu me sinto grato, lisonjeado de ser teu amigo. Eu te admirava já e continuo te admirando. E Amém. a gente E não só isso. Tu é um cara legal. Você me apresentou o Neymar, cara. Nossa, foto do Neymar. É verdade, né? Você levou a gente no camarote da Vila Belmiro. Não teria Tu o pastor acredita Nilton, eu que- não teria essa O pastor autoridade. Nilton. Foi o pastor Ele foi Nilton. junto, ele também Um tava salve, bem feliz. pastor Nilton. Tava bem Mas feliz eu não também. sei, essa história, ela é tão fora da curva que eu lembro que eu tava no Lava Jato, o cara lavando o carro. Lava Jato, né? O cara lavando o carro e tal, não sei o quê. Lava rápido. Lava Jato é a operação do mas é com Moro. Lava Jato, O cara com lava rápido lá, não sei o que, lavando o carro, eu contei essa história pra ele. E tava em 2. Cara, ele leva pro outro. Camarote da Vila Belmiro, pai do Neymar. A gente tá foi bom. no camarote do Neymar. E aí foi eu, o Pedro, o Thiago, o Ney e o pastor Nilton, né? E aí no outro dia tinha culto. E o Thiago não foi, daí foi eu e o Pedro, a gente tava na casa dele. Aham. Aí foi eu e o Pedro, o Neymar foi no culto. Não foi pra Detalhe- igreja, viu? Detalhe, Neymar foi nós no somos culto. gremistas e ele fez gol contra o Inter. Inter, 1x0, gol do Neymar. Ah, e Então vocês... vocês- Cara, Deus, aí você vai falar que Deus não existe? Eu não lembro. Eu lembro que a gente tava no camarote ali, começaram a entregar umas pipoquinhas pra comer, Nossa, né? lembro. E eu achando, e eu vi que lá atrás tinha um salgadinho, um refrigerante, eu acho que tem que pagar, né? Vou ficar só na pipoca. Comi pipoca, Nossa. intervalo, tudo gratuito ali, uma geladeira. Graça. Eu lembro que o Pedro chegou, mano, é de graça. Tudo de graça. E detalhe, eu sou São Paulino, mas eu nunca comi de graça pelo São Paulo. Então, ali eu quase virei Santista. Quase. Faltou um pouquinho. Mas Tivesse- o fato do Neymar ter ido na PNL ali já me balançou um pouquinho mais, né? É, mais ou menos. Então, pra encerrar, qual é a postura da igreja com o Neymar que se diz cristão? Não, tô brincando. Aí é mais meia hora. Aí. Mais meia hora de podcast. Essa parte a gente pode cortar. A gente pode cortar. Pedrão, obrigado. Filipão, obrigado. Obrigado. Foi Pelo convite. sensacional a sua participação. Obrigado. Que não vai ser uma participação excepcional, vai ter mais vezes. Nós somos convidados hoje, Pedro. Você também é convidado aqui, Obrigado, cara? convidado. Rafa, Eles queriam Muito obrigado, algo parceiro do de Neymar. sempre, com as suas considerações cirúrgicas e precisas. Não, é exatamente isso aí tudo. Não tenho mais nada pra acrescentar hoje. Então tá, é isso aí. Obrigado por você aí também que está nos acompanhando. Um beijo. Valeu! Até sábado. Valeu. Valeu, abraço.